Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e mais um episódio do quadro A Bíblia Responde, que tem como objetivo sanar dúvidas frequentes e complexas a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. E o vídeo de hoje é um pouquinho polêmico, mas eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Estaria Paulo aqui incentivando e aconselhando o uso de bebidas alcoólicas, o uso do vinho? Roda a vinheta e vamos descobrir. Bom, então para sanar essa dúvida, se Paulo estava aconselhando o uso de vinho, se cristão pode beber vinho, se cristão pode ingerir bebida alcoólica, primeiramente eu quero fazer um apanhado geral do contexto dessa época em que o texto foi escrito. Na época, em que Paulo escreveu isso aqui, não tinha muita água potável, Os poços de água que tinha, poço de água, eles eram muito profundos e muito raros, Eram muito difíceis de se encontrar. Então, o povo bebia a água vinda da chuva. Então, a água da chuva era coletada para beber. Então, imagina, não era uma água potável, não era uma água limpa, própria para se beber. Como consequência disso, várias bactérias vinham com essa água que era suja, essa água era contaminada. Então, causava disenteria e diarreia. E aí, em vez de beber só a água pura, só a água que vinha da chuva, nesse caso, Então, o ideal era misturá-la com um pouco de vinho para tornar essa água potável. Mas esse vinho que Paulo afirma é o vinho que a gente tem hoje, é o vinho de bebida alcoólica, o vinho que contém álcool? Vamos descobrir. O vinho que Paulo se refere não é o suco de uva fermentado. A gente sabe que quando o suco de uva se fermenta, se torna alcoólico, então ele já tem um teor alcoólico. Esse vinho que Paulo se refere aqui no versículo não é o vinho fermentado, Não é o vinho com teor alcoólico, é o suco de uva, somente ele, sem acontecer o processo de fermentação. Então a gente entendeu aqui o contexto desse versículo, certo? Então, até aqui a gente já percebeu que não é esse vinho que a gente tem hoje, não é esse vinho que a gente está pensando que tem teor alcoólico. Então, Paulo não está aconselhando o uso de vinho, com o teor alcoólico. Paulo aconselha aqui a mistura da água com o suco de uva não fermentado para evitar e ajudar as bactérias, que se alastravam no estômago das pessoas que tomavam essa água não potável na época. E aí existem vários versículos na Bíblia que afirmam, que Jesus bebeu vinho com os discípulos, Jesus foi lá e multiplicou o vinho. Gente, não é o vinho com teor alcoólico, é o suco de uva puro, sem acontecer a fermentação. Porque quando acontece o processo de fermentação, aí já tem teor alcoólico e não é aconselhável beber. A Bíblia não aconselha o uso de vinho. E tem vários versículos falando sobre isso, e eu quero trazer aqui dois principalmente que falam muito claramente sobre esse versículo. Então vamos lá para esses versículos que não aconselham o uso do vinho com teor alcoólico. Esse vinho que Paulo se refere aqui no versículo não é o vinho fermentado, Não é o vinho com teor alcoólico, é o suco de uva, somente ele, sem acontecer o processo de
fermentação. Então a gente entendeu aqui o contexto desse versículo, certo? Então até aqui a gente já percebeu que não é esse vinho que a gente tem hoje, não é esse vinho que a gente está pensando que tem teor alcoólico. Então Paulo não está aconselhando o uso de vinho, né, com o teor alcoólico. Paulo aconselha aqui a mistura da água com o suco de uva não fermentado para evitar e ajudar as bactérias, né, que se alastravam no estômago das pessoas que tomavam essa água não potável na época. E aí existem vários versículos na Bíblia que afirmam, né, que Jesus bebeu vinho com os discípulos, Jesus foi lá e multiplicou o vinho. Gente, não é o vinho com teor alcoólico, é o suco de uva puro, sem acontecer a fermentação. Porque quando acontece o processo de fermentação, aí já tem teor alcoólico e não é aconselhável beber. A Bíblia não aconselha o uso de vinho. E tem vários versículos falando sobre isso, e eu quero trazer aqui dois principalmente que falam muito claramente sobre esse versículo. Então vamos lá para esses versículos que não aconselham o uso do vinho com teor alcoólico. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês que não faz o aconselhamento do uso do vinho com teor alcoólico é Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, que diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então aqui a gente entende que quem ingere o vinho, né? Quem ingere bebidas alcoólicas com teor alcoólico já não é uma pessoa sábia. Porque a gente sabe que quando a pessoa já bebe, né, uma bebida forte, como a Bíblia diz, uma bebida com teor alcoólico, ela já sai de si mesma. Então ela já não é ela mesma. Ela passa a ser outra pessoa, né? Comandada, né? Aí não pela sabedoria dela quando ela está sóbria. E aí tem um outro versículo que é muito claro e revela muito o nosso objetivo nesse vídeo que eu quero ler com vocês. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, nós lemos o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Já nesse contexto, nesse versículo, o vinho mencionado é o vinho com teor alcoólico. Então, o que esse versículo está dizendo? Não beba vinho. Ao invés de pensar em beber vinho, encha-se do Espírito Santo. Então, esse versículo ele é claro, objetivo a esse vídeo, ao tema desse vídeo, né? E eu vou encerrar com ele. Então, muitas pessoas afirmam assim: ah, eu bebo bebida alcoólica porque Jesus também bebeu. Porque Jesus bebeu com os discípulos vinho, então eu também vou beber esse tipo de bebida. Queridos, entendam. Quando a Bíblia cita vinho no contexto em que Jesus, os discípulos, né, os personagens bíblicos bebiam, não é o vinho com teor alcoólico. É o suco de uva puro, sem acontecer o processo de fermentação. Então, lembre-se sempre, não se embriague com vinho. E nesse contexto aqui, o vinho é com teor alcoólico. Então a Bíblia não recomenda em momento algum, em texto algum, em versículo algum, o uso de vinho, né? Para você ingerir bebida alcoólica. A Bíblia não recomenda isso em momento algum, até porque a bebida alcoólica possui vários problemas. Ela traz sérias consequências para a vida de quem a ingere. Então fica aí a recomendação, a resposta é não. A Bíblia não autoriza, não aconselha, né, o uso de bebidas alcoólicas. Lembre-se sempre disso, eu espero ter sanado as suas dúvidas sobre esse versículo, sobre toda a Bíblia no geral, a respeito desse tema, né, que é tão polêmico no nosso meio cristão. Não é aconselhado pela Bíblia usar bebidas alcoólicas, ingerir esse tipo de bebida.
Eu espero que tenha sanado as suas dúvidas, que você tenha gostado desse vídeo, que tenha edificado a sua vida. Compartilhe com algum amigo para edificar a vida dele também e talvez sanar a dúvida dele também. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos aqui no canal.